Está começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Hoje teremos aqui a presença de um sommelier, o primeiro sommelier de carnes do Brasil. É André de Sales Pinot Madruga. Falei certo? É isso aí, Roberto, é isso aí. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar muito sobre carne, né? Vamos falar bastante, vai ser uma conversa gostosa, agradável. Todo mundo gosta desse assunto de carne, né? Acho que vai ter um assunto bem discorrido. Ui, agora peraí. O que houve? Eu vi que tu deu uma... Ó, isso acontece comigo constantemente, mas a câmera não mostra. Por favor, mandem observações a O que respeito. aconteceu? Eu bati, o Walter bateu o pé na minha cadeira. É que ele não me chama. Muitas vezes eles querem me apresentar e eu Tá, então tá bom. Estamos aqui também com o Walter Celani. Tudo bom, Walter? Bueno, de barbaridade, tia. Porque hoje vamos bater um papo a respeito de carne, né? Isso aí. E de um gaúcho. Gaúcho não, brasiliense, mas... Eu nasci em Brasília, né? Sou brasiliense, mas eu com 16 anos, ia todos os anos para o Rio Grande do Sul, desde que me dou por gente. Meu pai me botava no avião, onde quer que eu estivesse, e passava todo o verão no Rio Grande do Sul, na fazenda. Sempre fui enlouquecido por campo, é a minha paixão. E depois dos 16 anos fui morar no campo. Então, gaúcho de coração, eu acho, né? Então vamos lá, vamos explicar um pouquinho como é que foi. Você falou um pouquinho aí do seu começo, mas como é que você se transformou num sommelier de carne, que é uma coisa que até eu mesmo nunca tinha escutado sobre, né? Quando eu fui ver que a gente entrou em contato, fui estudar um pouco, eu percebi, um sommelier, nunca ouvi falar disso. Como é que surgiu isso? É isso aí, desperta muito interesse, porque é muito novo, né? No mundo inteiro só existem duas escolas de sommelier de carne. Uma em Buenos Aires e a outra é na Áustria. Então, e a da Áustria, ela é uma escola que não tem a parte prática, só tem a parte teórica. E a de Buenos Aires é uma escola completa. A faculdade de Buenos Aires se chama UBA, é uma universidade do nível da Unicamp aqui em São Paulo, sabe? Então, quando começaram para formar essa carreira de sommelier, a pessoa que despertou esse interesse, é um veterinário e se chama como é que é o nome dele? Agora eu me esqueci, rapaz. Bom, e esse veterinário convidou a UBA para montar a escola. E ele é a pessoa mais importante de conhecimento de carnes da América Latina. Ele foi presidente do Senasa, ele foi o único membro da academia francesa de carnes. Então, uma pessoa que entende muito de carne. Então, ele chegou à conclusão, como que não existe um sommelier de carne? Existe sommelier de cerveja, sommelier de vinho. Então, ele chamou a UBA, que é a Universidade de Buenos Aires. A UBA procurou o INTA, que é um instituto de pesquisa, se chama Instituto Tecnológico Agropecuário, e que seria o equivalente à Embrapa nossa aqui. E esse instituto forneceu a parte científica da cadeira. Então, os professores da escola de sommelier são professores da UBA e do INTA. Então, foi aí que nasceu a Escola de Sommelier de Carnes, que é ditada pela Faculdade Federal, essa da Argentina, que se chama UBA. E isso desde quando? A escola é relativamente nova, tem 4 anos. E nesse processo, cada ano que passa, estão fazendo novas turmas. Tá. Começaram com 35 alunos e essa turma aí tem 150 agora desse ano. A última agora desse ano. E é quanto tempo de curso? Dr. Luiz Barcos. Ah, lembrou o nome agora. Lembrei o nome. Além do mais, é meu amigo, hoje é meu amigo, além de ser meu tutor, é muito meu amigo, então não podia deixar de tocar no nome dele. Tá. E o curso tem duração de quanto tempo? Esse curso sommelier lá? O curso tem duração de 1 ano e meio. Ele começa com uma parte teórica e depois ele vai para uma parte prática. Porque isso aí é o sommelier de carnes,
ele tem que entender essas diferenças, e isso só é possível acerto e erro. Então, qualquer pessoa é capaz de identificar essas variações. O que ela tem que estar é treinada. Então, nós provamos muita carne, comemos muita carne durante todo o curso. Vários cortes, vários sistemas de alimentação, várias raças, várias diferenças de idade, de sexo. Tu é capaz de identificar tudo isso. Tá. É um troço maluco. Muito legal isso aí, é uma coisa que eu nunca tinha escutado, como eu já falei, mas assim, e para fazer essa formação, é necessário você ter alguma outra formação na área de agronegócio ou não tem necessidade disso? Qualquer pessoa pode... Qualquer pessoa pode estudar isso, porque não necessariamente tu precisa ter uma formação, porque sentidos não é pré-requisito para nada, né? Mas, obviamente, as pessoas que se interessam lá têm alguma relação com a cadeia da carne, né? Tá. Então, o pessoal ou é produtor, ou frigorífico, ou açougueiro, ou chefe de cozinha. Então, qualquer pessoa pode ser, mas 90% são pessoas relacionadas à cadeia da carne. Legal. Nesse curso, vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho da carne. Você falou que consegue identificar macho, fêmea, idade. Como é que explica isso para nós? Como é que funciona? Mas obviamente não dá para explicar tudo, mas dá uma palhinha. Como é que funciona isso? É assim, Roberto. Por exemplo, o que faz um sommelier de carnes? Ele busca o consumidor certo para aquele produto. Tá. Então, por exemplo, a gente comentava, eu já comentei com várias pessoas, um exemplo é a minha mulher. Então, a minha mulher, ela hoje, de tanto contato e da gente conversar e da gente discutir esse assunto, ela já identificou a sua preferência. Então, ela gosta de um tipo de carne. Então, ela não gosta de uma carne com um sabor muito exaltado, ela não gosta de uma carne com mais firmeza, ela gosta de uma carne que tem uma suavidade. Então, o sommelier de carnes identifica esse produto para aquela pessoa. Então, tu vai ter um maior prazer na hora de consumir a carne, tu vai aumentar o teu prazer. Além do churrasco ser uma coisa incrível e única, tu ainda vai conseguir atingir esse nível de satisfação que é um pouco mais além de um churrasco normal, né? Porque hoje a gente consome carne aqui, eu sou consumidor de carne há 43 anos, né? Mais ou menos. Não dá 43, quase isso. E a gente... Porque eu já ouvi dizer que às vezes a gente pensa que tem um paladar muito bom para carne, que a gente acha que sabe, mas diz que a gente tem um paladar até infantil para carne, né? Roberto, isso aí que tu comentasse é muito, muito interessante, porque foi o que me passou na cabeça. A primeira coisa que me passou na cabeça foi isso. Como? Se eu tenho 53 anos... Não podia ter falado isso, né? Falar até 43, né? Mas eu tenho 53 anos e sou extremamente carnívoro. E eu achei que eu conhecia carne, né? Eu sou fanático com o que eu faço. Eu tenho adoração por tudo o assunto de animal vivo, de carne. Sempre fui uma pessoa assim, até demais, né? Meus filhos dizem, meu pai, tu tá demais com esse assunto, né? E então, até vou contar fazer um parênteses, tu me chama a atenção que eu volto lá. Eu tenho um amigo que fala muito em dinheiro e ele é uma pessoa muito boa, sabe? E então a minha mulher um dia chegou e me disse assim: André, tu viste que o Dedé, ele é uma pessoa fabulosa de coração, mas ele é uma pessoa chata porque ele só fala dinheiro. Eu digo, opa, eu tenho que me cuidar porque eu só falo em carne, eu vou ficar tão chato quanto ele, né? Então, na realidade, tenho isso. E então, vamos dizer assim, a minha paixão, que é esse assunto da carne, ela se transformou nesse assunto. Qual era o que eu ia voltar mesmo? Do paladar infantil. Paladar infantil. Então, vamos dizer, eu achei que com 53 anos comendo carne, eu também conhecia um montão de carne. Depois que eu fui lá a Buenos Aires estudar todas essas variações, eu vi que eu não entendia nada.
E isso, um professor de lá, ele dizia isso assim, vocês não sabem identificar carne, vocês não têm condições de identificar, o paladar de vocês é muito infantil, vocês só sabem identificar carne macia e dura. Então, à medida que tu vai treinando o teu paladar, à medida que tu vai aumentando o teu nível de conhecimento, tu vai descobrindo esse mundo novo, que é o mundo da carne, que não está ainda disponível para as pessoas. Isso vai fazer parte de um treinamento do consumidor. O consumidor vai exigir isso do provedor, do frigorífico, e o provedor vai exigir do criador lá que essas diferenças estejam identificadas para ele ter esse prazer mais alto no churrasco. Para mim vai ser o segundo passo, né? E essa identificação, esse sommelier, esse curso, é para qualquer tipo de carne ou é específico para bovino? Ele tem alguma variação nele? É específico para bovino, Walter. É somente bovino, né? E dentro do bovino, tu já tem um leque maluco do negócio da carne, porque tu tem raças, tu tem idades, tem sexo, tem sistemas de alimentação. Então, isso aí, se tu fizer essa variação matemática, tu já vê que tem uma variação maluca. E dentro das raças, tu tem uma variação muito grande. Então, não é que tu vai identificar um paladar e tu vai conseguir fazer com que isso seja replicado automaticamente, instantaneamente para tudo. Então, essa variabilidade, ela é dada e tu tem que ir identificando e provando à medida que tu vai recebendo essa quantidade de carne. Mas tu tem padrões, né? Tem padrões. Por exemplo, eu sempre gosto de dar um exemplo no seguinte, ó. Tu tens uma picanha. E o que faz um chefe? Ele corta uma picanha, 2 pedaços. Uma para ti, outra para tua mulher. Só que a tua mulher come seco. Tu come bem suculento, bem rugoso. Né? E as 2 carnes saíram da mesma picanha. Então, para isso, se essa carne se comporta bem a essa temperatura, 50 graus, que é um rugoso, ela vai se comportar mal a 70 graus. Né? Então, como é que nós vamos dar a mesma carne para essas 2 pessoas? Não, para aí, vamos identificar essa diferença, o que gosta esse consumidor, e vamos conseguir uma carne que se comporte bem a 70 graus. Então, nós temos que entender essas diferenças para oferecer para o consumidor essa variação que ele vai perceber melhor. Mas aí, vamos lá. Essa variação, que assim, é uma coisa que seria maravilhoso se conseguisse fazer isso, que é muito difícil, né? Que é como se a gente chegasse num restaurante, como tem uma carta de vinho, você vai escolher, eu gosto de Taná, eu gosto de Malbec, eu particularmente gosto muito de Malbec, e você escolhe a uva e o vinho que você te apetece mais, né? Que é que você aprova mais. Num restaurante, porque assim, essa picanha a 50 graus, que é o que você falou, que é mais... mal passada, vamos dizer assim, né? E a outra bem passada. Se ela foi feita no boi de pasto, é de um jeito, e no grão é outro. É outro. E ela tem diferença, por exemplo, a de pasto, se ela for bem mais passada do ponto, ela fica ruim, ao ponto que a de grão ficaria melhor. Como é que é isso? Isso aí é fabuloso, isso que tu tá falando, porque para mim, essa é a grande, vamos dizer, a grande questão da carne, né? Em nenhum lugar isso aí está explícito, né? Então, o consumidor está nadando de olho fechado, o restaurante também está, vamos dizer, vendado, e essa informação, essa que tu comentasse aí, está muito pouco difundida, explicitada. Então, um animal que comeu grão e um animal que comeu pasto, eles têm flavores totalmente distintos. E, por exemplo, assim, ó, mulheres... Flavor aí que você colocou aí só para explicar. Para o pessoal, né? Olha só, o flavor é uma palavra, flavor, que vem do inglês, não tem tradução para o português. Então, flavor é a tradução em espanhol aí que o pessoal chama flavor. E seria um conjunto de percepção. Tá, isso aí é uma somatória dos sentidos, né? Então, tu tem o cheiro, o gosto,
Porque o gosto, a língua, se tu não tiver com essa respiração retronasal, tu não consegue identificar se é morango, se é abacaxi, se é... A língua identifica cinco gostos, né? Identifica ácido, identifica salgado, identifica doce, identifica amargo e identifica umami. Quer dizer, tu não consegue identificar, por exemplo, se é morango. Tu sabe que é doce, aquela bala ali, né? Então, quando tu fala flavor, é esse conjunto de sensações que tu percebe essas diferenças. Quando tu tens uma carne de pasto, que é isso que tu me perguntasse, tu tem um flavor altíssimo, né? É um flavor que perdura. A cada mastigada que tu dá num pedaço de carne, ela vai soltando esse sabor, vai soltando esse flavor. Já uma carne de grão, não, ela tem um flavor curto. Então, tu percebe menos, é uma carne mais suave, é uma carne que não tem esse impacto, ela não te deixa essa sensação de tu tá comendo uma carne extremamente saborosa. Ela é uma carne macia, é uma carne que tem uma suculência, aquela gordura que te dá no meio da carne, que o pessoal chama marmoreio, né, que tá ali, que tu olha, que hoje é vamos dizer, a grande alegria dos churrasqueiros ali, não, carne marmoreada. Isso aí não te aumenta muito o flavor, isso aí te aumenta a suculência, te aumenta essa percepção de água que tu sente, e isso aí te dá um prazer, né? E esse marmoreio, ele também aumenta a tua degustação, a tua papila gustativa começa a produzir mais saliva. Então, essa sensação de suculência, que é muito gostosa, tu diz, essa carne tem um sabor incrível. Não é. Ela tem um sabor menor do que a de pasto, mas ela tem essa suculência, essa coisa que te aumenta essa percepção por esse outro lado. Então, essas são basicamente as diferenças do que tu me perguntasse, que seria as diferenças entre carne de pasto e carne de grão. E o pessoal, acho que em nenhuma churrascaria, eu pelo menos não conheço, onde esteja identificado na carta, que é isso que nós vamos ao início ali do assunto, não é? Para esse, é tudo vinho tinto? Não é. Esse como é? Cabernet Sauvignon, Malbec. Sauvignon, não sei o que lá, tá. Mas são todas uvas, né? Tintas, né? E a carne é exatamente igual. Isso é toda carne vermelha bovina, mas tem. Uma é Cabernet, outra é Sauvignon, não sei o que lá, e tá. Então, nós temos essas mesmas variações. Esse vai ser o próximo passo da cadeia bovina. Vai ser conseguir com que as pessoas tenham esse prazer na hora de um churrasco de botar, em vez de salsicha, costela, picanha, não, vamos pegar 3 picanhas. Uma de Hereford, uma de Angus, outra de Nelore, uma de grão, sei lá. Vamos escolher 3 picanhas ali e vamos ver as diferenças. Vai ser o mesmo debate do vinho, vai ser o mesmo prazer de degustação do vinho. Nós só temos que organizar essa parte aí, que para mim tem esse campo fabuloso para trabalhar. Uma coisa, eu gostei demais dessa ideia, porque permite até uma conversa distinta da reunião, né? Você poder discutir, eu gostei mais dessa, sentir mais isso, porque senão fica aquela coisa sem grau de encher a barriga e ir embora, né? Claro, o churrasco não é para isso, né? Exatamente, né? Como diria o Cortella, o churrasco, a única parte do churrasco que não é importante é comer, o importante é a reunião, né? Vai ser mais um assunto, né? Esse assunto, ele além de ter o prazer, que é que o pessoal do vinho faz, não é? Além de tu ter o prazer de descobrir essas diferenças que tem a carne bovina, tu tem mais um motivo de reunião, não é? Então não é só mais familiar. Tia, hoje eu consegui picanha de pasto, hoje eu consegui uma picanha de Nelore, hoje eu consegui uma picanha de Angus, vamos experimentar lá? E aí já tem que fechar a porta, porque senão segue vindo, né? Só que isso não existe ainda pra gente estar assim, né? Falar, você ir lá e comprar, você não acha, né? Falar, essa é daqui. Pra ter algumas coisinhas, mas não tem alguma informaçãozinha, né? Informação tem, mas não tem essa. Você falou uma coisa interessante. O marmoreio, então, ele não dá sabor diretamente. Não. Porque assim, a percepção é que o marmoreio dá sabor. É isso aí. Então não é isso. Não, o pessoal confunde muitas coisas na carne bovina. Tem muita gente falando muita coisa sobre carne bovina. Muita informação. Informação, às vezes,
difusas, informações contrárias, informações boas, erradas, tem de tudo que é tipo de coisa. E o marmoreio, ele não é nem sinal de maciez. A pessoa confunde, carne marmorizada, não é nem sinal de maciez. Tu pode pegar carne bem marmorizada e a carne ser dura. Porque, assim, a gordura intramuscular é a última a ser impactada na carne. Então, primeiro o animal cria o esqueleto, depois o músculo, depois a gordura, depois que criou todas as gorduras, a intramuscular. Então, vamos dizer assim, provavelmente o animal que tem muita gordura intramuscular, ele já tem uma idade mais avançada. É uma probabilidade. Tu vai avaliando todas as características e depois, quando tu prova, tu reúne tudo e chega a uma conclusão. Então, provavelmente, se esse animal não foi bem tratado pré-mortem e pós-mortem, provavelmente pode até ser dura. Então, o pessoal confunde a informação marmoreio com maciez. O que é o bem tratado pré-mortem? Que teria que fazer para aquela... Olha, todas as perguntas super interessantes. Pessoal, todo mundo é fanático com o negócio da carne, né? E até tu me diz assim, André, tu tem que parar de falar aí, né? Então, vamos lá. Olha só. Então, vamos dizer assim, ó, um maior problema de maciez da carne no pré-mortem é o animal ser nervoso, é o estresse. Esse é o fator, assim, vamos dizer assim, mais complicador da maciez. Ele consome um glucógeno e esse glucógeno é responsável depois pela quebra ali do rigor mortis. Então, se o animal está nervoso, quem é de campo já deve ter visto isso assim, ó, que o animal fica brabo ali dentro do curral e ele chega um momento até que ele se desarma e cai no chão ali e não consegue nem se levantar. Isso é porque ele consumiu todo o glucógeno que ele tinha de reserva. Então, se tu matar esse animal ali naquele momento, a carne vai estar super escura, vai estar seca, dura, e pode ser o animal que for. Então, pode ser chato de gordo, novo. Então, fator importante pré-mortem é o estresse. Daí também, talvez, a correlação da qualidade da carne com os animais europeus, que já naturalmente já são mais mansos. Então, isso é um fator, vamos dizer, que tem a favor o animal europeu. Tá. Então, só para voltar naquela questão do marmoreio, do sabor, eu estou pensando aqui. Se o animal a pasto tem um sabor diferenciado, certo? Se nós temos aqui a maioria do nosso gado é Nelore. Sim. Criado a pasto. Se coloca um marmoreio nesse animal, aí nós ficamos imbatíveis. Olha, eu agora vou falar 1 hora mais ou menos sobre esse assunto aí, porque eu tenho adoração sobre isso aí. Tu tocasse num troço fabuloso, né? Porque eu estava conversando aí com teu irmão antes e eu estava comentando com ele um assunto que não sei se o pessoal do Nelore assim tem conhecimento. Então, eu acho o trabalho que o Nelore fez aqui no Brasil, eu acho incrível. Eu sou verdadeiramente apaixonado pelo pessoal que está tratando isso aí que tu está comentando, que eu já tenho pesquisado, que é o pessoal da confraria da Carcaça Nelore. Isso. Bom, Nelore, há 30, 40 anos atrás, estudado pelo Clay Center nos Estados Unidos, mais de 25, 30% não era recomendado para o consumo de um americano. Carne era dura, seca. No Uruguai, esse é um cruzamento com mais de 25% de Nelore. Então, eles não recomendavam para o consumo do americano se tivesse porcentagem alta de sangue zebuíno. No Uruguai, até a década de 70, era proibido entrar Nelore. Proibido. O pessoal lá, o Ministério da Ganaderia, achava que o Nelore estragaria, vamos dizer, a raça lá predominante no Uruguai, que é o Hereford, né? Era o Hereford na época. Então, foi a única raça que demandou um estudo do INEA, que é o Instituto de Investigação Agropecuária, que também seria correlativo à Embrapa aqui do Brasil, um estudo para poder
permitia a entrada da raça, que foi no ano de 79. Ou seja, o Uruguai tem Nelore desde o ano 79. Agora eu vou contar uma outra curiosidade. A pessoa que trouxe o Nelore para o Uruguai se chamava Ricardo Matos. Ele trabalhou no Mato Grosso numa empresa da família de uns primos brasileiros e ficou impressionado com a característica do Nelore, que é essa adaptabilidade toda aí que tu estavas comentando, e levou o Nelore para o Uruguai. E foi o que iniciou. Isso aí foi depois do ano 79, quando foi autorizado. Hoje, o filho dele é o ministro da Ganaderia. Então, foi fundador da Associação de Braford e Zebu do Uruguai. É criador de Braford, né, que seria o cruzamento do Nelore com o Hereford. É a raça sintética. E é um apaixonado vamos dizer, pelas características do Nelore. Eu, quando fui para o Uruguai como brasileiro, digo, tia, para ter essa adaptabilidade em campos um pouco mais duros, que eu tenho um campo mais duro, também comecei com cruzamento Nelore, isso no ano 93. Então, eu vejo que o Nelore, nesses anos, o trabalho dos brasileiros transformou isso que eu estou comentando de 30, 40 anos atrás, a uma carne que hoje que tu olha e tu fica impressionado com a qualidade da carne que tem hoje o Nelore brasileiro. Então, esse trabalho que fez a associação, a confraria e todos esses brasileiros, eles transformaram, vamos dizer, uma situação complicada numa coisa competitiva a nível mundial em qualidade de carne. O Brasil hoje tem condição de sair de um vendedor de commodity a um vendedor de qualidade sem precisar entrar nas raças europeias. Eu realmente sou impressionado com esse trabalho que fez o pessoal do Nelore. Você chegou a experimentar o Nelore do Uruguai para poder ver diferença de sabor, de características de carne por causa das pastagens de lá, alguma coisa Experimentei muito, não Nelore puro, porque lá não tem Nelore puro, muito pouco, lá mais é o Braford. Tu tem diferenças de sangue, tu tem pode ir um pouco mais zebuíno, mas não tem rodeios de Nelore puro, não tem. Se tiver, é muito pouco, não tem no mercado, vamos dizer assim. E experimentei, sim. Ele tem uma diferença. Vamos entrar no outro assunto. Tu me chama a atenção que eu volto. A minha mulher mandou... Rapaz, olha aqui, André, teus contos são arvorescentes. Eles vão tomando uma distância e depois tu não volta para o início, né? Então tu me chama a atenção aí, Roberto. Se eu não voltar para o início, tu me chama a atenção. Bom, a Associação de Sommeliers de Carnes da Argentina, conjuntamente com o INTA e o IPCVA, que é o INTA, o Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária, e o IPCVA, o Instituto de Promoção da Carne Vacuna, eles estão formando um negócio chamado Roda de Flavor. Roda de Flavor é a nomenclatura disso aí que tu me perguntasse, Walter. Então, eles vão fazer as experiências, eu estou participando também dessa formação da Roda de Flavor. Então, caracterizando essas carnes. E isso vai servir para a gente conseguir dar nome a esse tipo de situação que tu me perguntasse. Então, qual é o flavor do Braford? Qual é o flavor do Nelore? Então, depois que essa roda de flavor estiver montada, nós vamos poder usar um pouco para dar nome a isso. Mas eu diria que o Nelore tem um sabor um pouco mais selvagem, tem uma lembrança assim de uma carne com sabor bem intenso, sabe? Que depois a gente pode ver como nomenclaturar ele bem, né? Mas ele tem flavor muito distinto ao europeu. É muito fácil tu identificar uma carne de origem europeia e uma carne de origem indiana. Mesmo que ele não seja pasto? Mesmo que ele não seja pasto. Mesmo que ele não seja pasto. Porque eu vou entrar no outro assunto. A gente consegue identificar somente olhando para a carne. Então, tu consegue identificar um zebuíno e um europeu somente no ver. Então, se tu me botares aqui tipos de carne diferentes, eu sei qual é a de zebuíno, eu sei qual é a de europeu, eu sei qual é a de britânico. Elas têm formatos, têm diferenças.
E até, olha, eu vou te dizer assim, se der não sei quantos, o máximo como é que você chama, de ok aí que dão nos vídeos. De curtida. Né? Curtidas, esse é o novo moderno. Nós somos do outro tempo, eu nem sei o que é curtida, né? Mas se der curtida, a gente vem aqui e mostra pro pessoal como é que identifica você dá pra... visualmente as diferenças de carne, né? Um troço maluco, né? Maluco. Um troço maluco. Você pega no supermercado uma carne, você consegue saber. Claro, sim. Pô, interessante sim. Por isso que o assunto... Mas só complementando, você consegue saber o antes dela estar pronta ou no depois? Não, também... crua. Crua tu já... Não, mas e depois dela feita, você já não consegue mais. Não, aí tu tem que provar. É pelo sabor. Aí tu tem que provar. Como é que tu identifica carnes, né? Tu vai unindo essas informações. Tu vai unindo informações. Tu une as informações dela crua, as informações dela assada e depois as informações sensoriais. Então tu une todas essas informações e chega a uma conclusão. É assim que tu identifica as carnes. É isso que nós treinamos lá com cata-cegas, mas não sei assim a quantidade de carne que a gente provou às cegas para identificar esse tipo de coisa. Isso aí que tu tá comentando. Legal. Esse é um assunto, por isso que ele desperta tanto interesse. Porque é um assunto que não... Essa informação estava presa dentro dos institutos de tecnologia agropecuária, sabe? E não chegava vamos dizer, no consumidor. Ela estava presa ali. Então o INTA estuda isso aí há mais de 30 anos. Isso que eu estou comentando aqui, isso já está... velho ali, essa cultura cárnica, ela apenas não chegava no que é hoje o sommelier, que é essa pessoa que faz essa ligação com o consumidor. Então, essa ligação é que vai chegar toda essa informação aí que nós estamos comentando, que é uma coisa incrível, né? Eu até, às vezes, me surpreendo. Bom demais. E depois, nós falamos naquela hora do pré-mortem. Uhum. Do pós-mortem, o que seria a maturação, uma das características, uma das formas de... Olha só, até eu tinha me esquecido de comentar isso. Maturação também tem um flavor específico. Então, carnes maturadas a vácuo, que é essa maturação úmida que a gente chama, que é o mais normal, que é o que você vê em todos os lados, elas também impactam num flavor específico. Então, dependendo do tempo de maturação, ela vai adquirindo um sabor distinto ao original. Então, por isso que quando tu tem uma carne vamos dizer, super bem tratada, e ele congela aquela carne, ele preserva aquela característica que ele quis transmitir para o consumidor. Quando tu tem uma carne maturada, o que tu vai ter é um ganho de maciez, né? Tu vai ter uma quebra de fibra ali, tal, e tu vai chegar numa maciez, mas tu tem uma interferência no flavor final, dependendo do tempo que tu tem ela a maturação. A maturação, ela, além de interferir na maciez, ela também interfere no flavor. Também interfere no flavor. Mas a maturação de qual? Porque assim, maturação tem dois tipos de maturação. Tem a seca e tem a úmida, né? Então, o normal é a úmida. Só que o que está ganhando notoriedade, o que está ganhando... vamos dizer assim... Se tu é um grande entendido de carne, que todos os brasileiros, nós somos num domingo, né? Viramos todos entendidos de carne, e tu não provou ainda uma maturação a seco, não fez, não olhou, não comentou, tu já é um entendidinho, né? Já está a segundo plano, né? Então tá tomando a maturação a seco hoje, vamos dizer, seria a vedete da qualidade da carne. É o dry age. Eu queria entender uma coisa. Essa questão da maturação, a gente fala que eu entendo a maturação, porque a partir do momento que você matou o animal, ele está entrando em putrefação. Porque já perdeu a oxigenação, o fluxo sanguíneo parou ali, então é um índice de putrefação que tem um sabor mais característico, ou seja, quanto mais tempo passa, mais caracteriza uma fase desse sabor. A minha pergunta é a seguinte, quando você congela uma carne, descongela e congela de novo, sem fazer a carne, né? Foi lá, deixou descongelar, ela congela de novo. Isso faz perder as características ótimas da carne, vamos dizer assim? Faz. O Walter é assim, ó.
acho que, vamos dizer assim, é meio geral o conceito de que carne congelada também seria um segundo plano, né? E a gente estava comentando aqui que não, né? Para mim é o contrário. A carne congelada é que preservou o que ela tinha. Preservou, vamos dizer... Não é que a maturação não é uma putrefação, sabe? A maturação, ela é um processo enzimático. Aí tem umas 2 enzimas aí que trabalham aí livre de oxigênio. Quando tu tem essas enzimas trabalhando e tu tem a temperatura da geladeira ali até no máximo 4 graus, essas bactérias que tu comentasse aí da putrefação não estão trabalhando. Elas vão entrar... Elas estão quietas ali. Então não é putrefação, é maturação. Tá. Então tu tem temperatura e ausência de oxigênio, tu tem maturação, porque as enzimas da putrefação não estão funcionando. Se não tivesse a temperatura controlada, você poderia aí ter sim. a temperatura. Sim. Aí sim. Tá. Então só para explicar para quem está assistindo, maturação úmida é você pegar a carne, embalar a vácuo, deixar em temperatura controlada de 2 a 4 graus. Sim. Durante quanto? 15 dias? 20 dias? Tu tem etapas ali de maturação, né? Então, vamos dizer, depende do que tu queres lograr ali com ela, né? Então, tu pode ir até mais do que isso. Tu tem maturação, dependendo da qualidade do saco, tu pode ir até muito mais do que isso aí. Mas 15 dias seriam, vamos dizer, para te já ter algum efeito. Aí faria 15 dias, congela essa peça. E aí tu mantém aquilo que tu tinhas, né? Agora, eu já tô bem mais esperto. Minha mulher vai me elogiar, rapaz, porque eu tô voltando ao assunto, não tô arvorecente. O Alzheimer. Eu vou essa é a úmida. Essa é a úmida. Agora eu queria que você falasse a diferença da seca, da dry age. Então eu volto ali na próxima. Porque pra gente, pro pessoal poder entender. Para entender. A maturação seca, ela é o processo mais antigo de maturação. Isso aí a gente pensa que é moderno, porque agora está na moda, mas na realidade é antiguíssimo. Isso aí vem de lá da Europa, naqueles períodos frios, naquelas terras frias, era a forma que eles conseguiam comer aqueles animais super duros, antigos, mortos de qualquer maneira. Então os caras deixavam aquele negócio no frio ali, ele é um frio seco, então essa carne ia maturando também. Aquela crosta preta que fica ali por fora, ela age como tipo um selador da carne. Então, vamos dizer, tem uma aparência feia, mas dentro da carne ela faz o mesmo processo esse da maturação úmida. Ela vai quebrando aquelas fibras, as enzimas vão trabalhando e vão quebrando aquelas fibras. E essa maturação a seco, tu pode ir muito tempo, né? Tu tem maturação aí com 100 e tantos dias de conservação, de maturação. Mas ela é feita, que jeito? É num refrigerador? Tu tem que ter... Com umidade Tem que ter 3 ou 4, vamos dizer, controles, né? Tu tem que ter temperatura de 2 graus, tu tem que ter ventilação forçada, uma ventilação assim que vamos dizer, que mova uma folha. Porque isso aí faz com que essa crosta preta que fica a carne, que nada mais é do que a carne seca, ela se sele e não entre essas indesejáveis para dentro da carne. E depois tu tem que ter umidade controlada. Tu tendo aí essas variações mais ou menos organizadas, ela naturalmente vai se maturar. E essa carne, ela faz um processo muito interessante de flavor. Ela atinge um flavor mais interessante. Para quem gosta de comer carne com esses sabores, com esses flavores, se experimentar uma carne maturada bem feita, vai ter uma surpresa bem agradável. Ela realça o sabor. Assim. Tu começa a ter notas aí de coisas assim bem diferentes, uns queijos, umas manteigas. Ela, olha... Eu já ouvi falar amendoado, tem um... Não, ela vai assumindo, dependendo da raça, dependendo da gordura, né? Tu vai assumindo outras características. Se tu fizer uma maturação a seco aí até 30 dias, tu não tem ainda essas novas notas aí. Tu vai ter uma carne com sabor, com flavor original. Bem mais macia, bem mais suculenta ali. Tu vai ter talvez, para quem teria que iniciar por aí, depois
porque não é todo mundo que gosta, né? Ah, tá, porque ela vai ter um sabor mais forte. O que acontece? A maturada a seco perde umidade. Então, tu tem uma carne ali que pesa 1 quilo, tu vai perder 25% do líquido, da água. 70% do que tu enxerga é água na carne. Então, quando tu começa a secar ela na geladeira, tu vai perdendo um pouco dessa água. Ao tu perder essa água, vai concentrando esses sabores. Por isso que a carne é mais intensa. Então, com 30 dias ali, tu tem uma intensidade e não tem uma distorção dos flavores, esse aí de amêndoa, de queijo, de manteiga, que tu pode perceber dependendo do que tipo de carne tu tá maturando. Mas é um troço que tu vai transformando a carne ali, né? Tu vai chegar numa churrascaria ou em casa e aí, meu Deus, vai comer carne até dizer chega, né? Porque tu começa a experimentar e essa aqui e aquela outra eu também quero, não é? Tu tem que fechar a porta da casa ali, senão os amigos vêm todos, né? Então a maturação úmida nós falamos em 15 dias mais ou menos, e a seca ela vai de 30 e pode ter mais tempo. No mínimo teria que ser 30 uma maturação a seca, um dry age? Eu penso, é o seguinte, tu começa a ter já diferença. Por exemplo, se tu tem uma carne jovem, tu não tem cada carne vai ter a sua maturação ótima, vamos dizer assim. Se tu tem um animal jovem, tu não precisa ir tanto alargando. Se tu tem um animal velho e tu queres, vamos dizer, tornar ele assim extremo, aí tu tem que ir um pouco mais. Então, se tu tem animais jovens, um pouco menos. Se tu tem animais velhos, um pouco mais. Para começar a ter alguma coisa de maturação, tu tem que ter algum prazo. Então, por exemplo, o que fazem os frigoríficos, pelo menos no Rio Grande do Sul, que é o que eu conheço? Eles são descascadores de boi, que era o que você falava antigamente, né? O pessoal vai lá, carneia, descasca o boi e entrega a meia res em Porto Alegre, que seriam as 2 metades, né? Então, isso aí não teve nenhum tempo de afrouxamento das fibras, né? Aquele troço está todo ainda com rigor mortis ali, né? Tem pouco tempo de câmara. Esse frio é necessário para relaxar aquelas fibras. Então, esse é um processo, a maturação seria a continuidade disso. Então, tu tendo uma carne fresca com pouco tempo de frigorífico, que é o que o pessoal também tem uma ideia errada, não, eu quero mais fresco. Que dia que foi que matou aí? Foi ontem. Bom, então tem 2, 3 dias de morto o animal. E na cabeça dele, ele acha que é melhor, porque é mais fresco. Não, mas tu tem um afrouxamento muito menor de fibras, entendeu? Vai ser uma carne mais dura. Mais dura. Então, se tu seguir com o processo, são processos que não terminam. Eles iniciam, não é depois de instalado o rigor mortis, quando tu esfria a carne, e eles não terminam, né? Nós temos aí maturação de ano até na Espanha. Pessoal, chega até 1 ano de maturação, não sei para quê, mas a carne não estraga. Incrível é que a carne não estraga. E já a maturação úmida, não, né? Aí tu vai chegar um ponto ali que o flavor aí está totalmente distorcido. Tá. E você falou que lá no Rio Grande do Sul, normalmente, que você falou, pega, o frigorífico já manda. Por que você acha que acontece isso? Por que o frigorífico não se importaria em oferecer uma carne de melhor qualidade? É custo? E aí ele joga ali como uma commodity e o pessoal vai consumir? Ótima pergunta, porque eu tenho primos que têm frigorífico aí no Rio Grande do Sul e isso aí é, vamos dizer assim, parte que o consumidor... Como a gente brincava lá o negócio do paladar infantil, né? O consumidor não exige, né? Então, o consumidor não tem essa exigência, o consumidor não conhece esses assuntos, que por isso é importante esses podcasts, por isso que é importante essa difusão, vai melhorar o nível de consumo das pessoas, vai melhorar o entendimento sobre o assunto e também a pessoa vai querer comer mais, porque vai comer melhor. Então, o que acontece? A pessoa tem essa ideia de que fresco é melhor. Já o açougueiro, ele acha que tem mais tempo de vida, tem mais... A carne chegando para ele fresca, ele tem mais tempo de vida dentro do açougue dele, né? E, então, quer dizer, são coisas que na prática existem, que é isso que tu comentava. Por que não? Não, existe na prática uma série de problemas na cadeia
que fazem com que essa carne não chegue ótima. Então, o que você está dizendo, na verdade, no fundo, é o consumidor que não percebe isso e acaba não exigindo. Mas o açougue achando que vai ter mais tempo, também exige do frigorífico a carne mais fresca, né? A mola mestre do troço é quem paga. Sim. Não é? Esse que vai iniciar o processo, vamos dizer... Por desconhecimento, né? Aqui estamos aqui. E tem também o fato de que... Aí eu, dessa hora, até defendo o frigorífico um pouco. Tem hora que a mercadoria precisa ir porque não tem no mercado. Tá faltando, o cara é obrigado a soltar. Sim, também tem essa. Além do que, quanto mais tempo a carne ficar ali no frigorífico, mais custo ela dá. É isso que eu ia falar. Exato. Opa! Custo alto. E, na verdade, é aí que nós estamos falando, às vezes não é nem por percepção de gosto ou de qualidade, mas sim pelo poder aquisitivo. Claro, não. Aí a pessoa precisa consumir uma carne mais barata e aí o frigorífico, para fazer a carne mais barata, oferece isso daí. Ele vai fazer uma carne moída que não vai fazer diferença nenhuma também, né? Uma coisa interessante de comentar sobre isso aí, Roberto, é o seguinte, ó. Porque não é que a gente vai mudar toda uma estrutura que já está, né, funcionando assim, mas nós vamos ter nichos de mercado de pessoas que vão prestar atenção nisso que a gente está comentando e vão começar a vamos dizer assim, a questionar o porquê disso. Por que eu não estou comendo uma carne com o prazo ótimo de ablandamento, de afrouxamento das fibras? Por quê? Não, eu pago aí a diferença essa aí. Eu quero comer a carne melhor, entendeu? Então, isso aí acho que vai ser, vamos dizer, vão ser nichos de mercado que vão surgir a partir do conhecimento. Agora, eu acho que também tem um pouco da percepção do consumidor na carne embalada a vácuo, por exemplo. Às vezes tem eu comprei uma carne embalada a vácuo e tava com gosto ruim, que não sei o quê. E prefiro comprar lá no açougue sem não ter aquele gosto daquela carne. Isso daí muitas vezes é por conservação, né? Também não é nem de culpa do frigorífico, às vezes, do próprio supermercado. Exato. Tem um mau manuseio aí, né? Porque aquela carne que a gente vê no mercado, que ela tá naquela geladeira aberta, aquilo ali não é um local correto de estar ali conservando. Tocasse tudo, porque aonde eu vou, em qualquer lugar que eu vou, a primeira coisa que eu faço, quando eu cheguei aqui em Marília, a primeira coisa que eu fui foi no supermercado. Ver que carne que vendiam, como que vendiam, olhar as pessoas como que compravam. E eu toquei em várias carnes ali e as carnes estavam quentes. Né? Então, isso aí que tu comentasse são problemas na cadeia de frio, que deve ser um dos maiores problemas que enfrenta a carne bovina, deve ser essas diferenças. Agora, vamos dar uma dica boa aqui para o pessoal que está ouvindo. Então, o pessoal que quando abre um pacote de carne embalada a vácuo, não busca ali abrir o pacote e cheirar a carne naquele momento. Porque ali tem um cheiro forte de hemoglobina interna ali, que está concentrada no pacote. Então, o certo é o seguinte, tu abre o pacote, não precisa não. É proibido lavar, todas as dicas, proibido lavar. Carne não se lava, não limpa a carne com água, tu só aumenta a infestação de bactéria. Umidade é fator de aumento de bactéria, então carne não se lava. Então tu tirou a carne do pacote e botou num recipiente ali, num prato, alguma coisa, e bota na geladeira, depois de 10 ou 12 minutos, tu vai ali e cheira. Esse cheiro tem que ser agradável. Se esse cheiro for agradável, tu tem um produto que está bem conservado, que respeitou todos os processos de frio. Se esse produto, se essa carne segue com um cheiro forte, aí um cheiro que tu não considera natural ali, aí então é porque ela teve esse problema na cadeia. Se tu cheirar naquele momento que tu abriu o saco, provavelmente vai confundir a hemoglobina condensada com o cheiro de estragado. Então, tu não vai saber identificar se aquilo é normal ou o produto é estragado. Então, espera 10, 15 minutos, depois aí sim tu cheira. Acho que é uma boa dica, né? Pessoal, excelente. Hoje, a semana passada me aconteceu exatamente isso. Na hora que eu abri, subiu um cheiro. Eu falei, meu Deus do céu, a carne perdeu, né? Errei. Aí eu falei, deu um problema, né? Aí eu esperei um pouco, deixei a carne ali descansando, mas nem coloquei na geladeira, deixei ali. E logo sumiu o cheiro.
Aí eu fui, cheirei, botei o nariz bem próximo, já não tava mais aquele cheiro. Exato. Já voltou pro normal. Isso aí, Walter, é assim, ó, o pessoal, por falta de conhecimento, o consumidor brasileiro, por falta de conhecimento disso aí que nós estamos comentando, ele já tende a achar a carne que está embalada no saco ali de carne que está estragada, que está com problema, a cor. Porque o primeiro fator de escolha de uma carne é a coloração da carne. Quando ela está dentro do saco, tu não tem esse... Então, tu já... Aquela percepção que tu tens já interna tua como carnívoro, porque isso aí tu vai puxando lá no teu DNA que tu nem sabe, né? Mas essa percepção, a cor te chama a atenção. Não é à toa que nós somos carnívoros, né? Então, quando tá dentro do saco, tu já elimina essa primeira reação espontânea do consumidor, que é a cor. Então, o pessoal tende a achar esse troço com problema. Mas eu queria comentar o seguinte: se tu comprares uma carne embalada a vácuo, tu tens a probabilidade maior de comer uma carne mais macia. Então, vamos dizer assim, esse é a mensagem sobre isso aí que acho que é importante de deixar. Sim, consumidor que comprar uma carne embalada a vácuo tende a comer uma carne mais macia. E aí, então, outra dica aí que a gente poderia falar se for comprar uma carne resfriada a vácuo, procurar geladeiras que sejam fechadas. Isso para mim Ou pegar aquela lá do fundo que tá sim, mais perto do... Para mim isso aí corre menos risco, é isso? Vital isso aí. Eu até chego num lugar assim, se tem geladeira fechada, eu fico mais feliz, né? Se eu chego na carniceria ali, aquele troço aberto ali, naquela ânsia de vender, ele quer facilitar para o consumidor e tu acaba complicando toda a tua cadeia de carne. E ali fica um manuseio danado também, né? O pessoal tira, volta. Agora, melhor que isso ainda é se tiver congelada. O congelado é isso que a gente estava comentando, Você corre né? menos risco, vamos falar assim de... Eu vou receber um prêmio quando chegar em casa, porque eu tô voltando ao assunto, rapaz. Olha aí. Walter, tu perguntasse o negócio da carne congelada, isso aí que tu me comentasse. Então, olha só. A carne congelada... Esse negócio aqui que nós estamos gravando, né? Depois nós vamos ter que vender aquele coisa para entrar ali, porque nós estamos falando um montão de muita dica boa, né? Coisa de carne, aí o pessoal acho que vai adorar, né? Então, olha só, o congelado é o seguinte: quando tu congelas uma carne, na origem, tu tem um processo de congelamento bom. Se tu congelar na tua casa, ele vai... Eu comentei aqui que 70% da carne é água. Então, eles vão se formar... Essa água vai se formar partículas de gelo. Esse gelo vai romper as fibras da carne. Quando tu descongela a carne, essa água não volta para dentro da carne. Ela sai para fora. Então, se tu congelou a carne na tua casa, provavelmente, quando for fazer um churrasco, a tua carne vai estar mais seca do que o que ela estava antes. Então, esse processo de congelamento, que era o assunto inicial, que eu vou ganhar um prêmio depois por isso, por voltar, é um fator de prejudicar o teu churrasco. Se tu compras a carne no frigorífico já congelada, ou seja, quando ele preparou com o tempo certo, maturou, fez todo o processo correto, não, porque... O congelamento de frigorífico em túneis de congelamento é um congelamento rápido e as partículas de gelo, essa aí não são formadas dessa maneira como feita em casa. Então tu tens uma carne praticamente igual ao que tu tinhas antes do congelamento. É um congelamento dos 40 graus negativos. Túnel de congelamento. Túnel de congelamento. Então outra dica aí seria, se você comprou ela refrigerada, usa ela, não congela. Exato. Usar, né? Eu já uso ela. Até porque tu tens um tempo de preservação na carne, mesmo ela fresca, que ela não estando embalada, tu tens um tempo para comer, né? Tu tens ali... E ela vai melhorando também na tua geladeira a maciez da carne, né? Então, se tu tá dentro do prazo ali que ela tem de validade, ela vai melhorando. Tu não precisa congelar, né? Vamos dizer assim, quanto menos tu interferir nessa forma aí, melhor, né? Então, não só... no vácuo. Eu tô falando porque às vezes a pessoa vai no supermercado, fala, vou fazer a compra do mês, vai lá, chega... Compra aquele montão de carne.
põe no congelador e depois... Então, isso ele tá prejudicando... Tá prejudicando. A carne dele lá no... Se tu queres comer melhor, tu tá prejudicando. E principalmente se tu vai fazer um churrasco e tal. Porque, vamos dizer assim, ó, tem muita coisa que a gente estava comentando ali no início, tem informações equivocadas, né? Então, por exemplo... Vamos comentar isso aí que tu comentaste, Roberto. Não, vai lá e compra aquele montão de carne. Então, tu tem carnes que são carnes com alto tecido conectivo. Essas carnes com alto tecido conectivo, elas são carnes próprias para cozimento úmido, não cozimento seco. Cozimento seco, para as pessoas saberem, é o churrasco, né? Então, se tu comprares uma carne... E vai fazer um cozimento úmido, que seriam as carnes mais duras, vamos dizer assim, esse é o processo correto. Aí não teria assim tanto drama, porque tu vai fazer um cozimento úmido. Mas se tu vai fazer um churrasco, aí o congelamento vai interferir muito, muito mais. Agora, aquela pergunta que o Walter fez lá atrás, por que quando a gente descongela uma carne, não usa tudo, congela de novo, e depois que vai usar, ela... Parece que eu já fiz isso e fica um gosto horrível. Pavoroso. Aí agora o que eu faço? Mesmo que eu não use, eu vou lá e asso ela. Exato. Sim. Sim. Outro dia você pode usar, fazer um carreteiro. Sim. Porque ela fica com um sabor horroroso. Não. Você parece aquela carne... rançosa, né? Ela já perdeu os líquidos, vai perder de novo. Ela perde. Isso aí é por causa dessa transição de líquidos. Claro, E o descongelamento, ele tem que ser na geladeira, sabe? Quanto mais lento for o descongelamento, menor é a perda de suculência, de líquidos dentro da carne. Então, se tu descongelar fora da geladeira, descongelar não sei o quê, micro-ondas, as coisas, não importa a forma que tu for descongelar, se tu descongelar rápido, até agora eu vi há pouco tempo atrás, até porque quem me mandou isso aí foi a minha mãe. Meu filho, olha aqui que ótimo, comprei um negócio preto aqui que tu bota a carne em cima e em 10 minutos a carne tá descongelada. Eu digo, tá, mas joga fora isso aí. Né? Porque a pessoa acha que... Então, os caras foram capazes de inventar, eu não sei nem o que é, porque eu não cheguei a olhar, mas eu sei que é uma coisa preta... Eu vi a propaganda disso. Tu viu? Também. Eu vi. A propaganda, talvez. Coloca um pedaço de carne e deixa ali até descongelar. Né? Ou seja, não importa a forma que tu usar para descongelar uma carne, quanto mais rápido for... Pior é. Pior é. Mais perda de suculência. E isso vai fazer diferença no teu churrasco. Se tu quer impressionar aí teus amigos ou quer conquistar a mulher ali, amada, com carne dura, seca, não vai. Você bota um dia antes na geladeira, deixa... Isso aí, te prepara. Isso é um ritual, né? É um ritual. Tem gente que põe no sol, deixa ali o sol batendo ali, fica uma beleza. E aí tem dois problemas. Tu tem... Aí não é só problema, aí tem o problema também de contaminação, né? Meu Deus. É coisa de doido. Falta muita conversa boa de carne, né? Falta. E aí eu vou falar pra você, esse modo de colocar no sol, né, a própria dona de casa faz muito disso. Ela pega ali de manhã, já vou fazer na hora do almoço. Para poder acelerar o processo, né? E faz isso, né? Esse aí é um consumo, vamos dizer, do diário, né? Esse consumo do diário, ele vai ser bem diferente desse consumo que a gente tem de churrasco, que seria o consumo de sábado, ou de fazer um jantar de domingo, de sábado de noite, né? Que é o consumo, vamos dizer, que a pessoa está disposta a ir a um patamar mais alto, né? Então, aí tu tem que cuidar mais ainda, né? A tua carne é a estrela da festa, né? A carne é a estrela, pô. Tem que tratar bem ela, né? Não pode botar lá no quartinho... Não pode botar lá no quartinho ali, escondido, né? Bota lá no camarim. Tá certo. É um evento, né? Que você tá fazendo, né? É você saber tratar bem o prato principal, né? A carne é muito... Eu acho que a carne faz até bem, porque ela é maltratada demais, né? Olha, é incrível isso aí, porque até pouco tempo atrás a gente tinha a ver muita informação contrária ao consumo de carne, né? E as pessoas não sabem da nossa história como ser humano, né? Eu comentava ali com o teu irmão ali, Roberto, assim, eu digo, olha, sabe que nós temos há 1,5 milhão de anos atrás,
esse impacto da carne na nossa vida, né? Então, o homo era um animalzinho assim, um bichinho assim, que era coletor. Ele passava o dia inteiro coletando mosquinha, coquinho, coletava pequenos anfíbios, assim, ele passava o dia inteiro. E quando ele começa a consumir carne, incrível isso aqui, é muito interessante isso. O cérebro do ser humano, desse homo, media 350 centímetros cúbicos. E o do chimpanzé, que tem 98% do DNA humano, mede 450 centímetros cúbicos. O consumo massivo de carne vermelha durante centenas de anos possibilitou esse desenvolvimento cerebral. Então, nós somos o que somos, nós chegamos ao que chegamos pelo consumo massivo de carne vermelha. Nós tivemos as enzimas necessárias para o desenvolvimento do cérebro e tempo para começar a exercitar o cérebro como músculo. Então, o ser humano passou de passar o dia inteiro buscando aquela sementinha, passou a caçar, a comer aquela quantidade de carne, a ter tempo para desenvolver o raciocínio, começou a desenvolver técnicas de caça, começou a desenvolver técnicas de dominação do fogo, porque ele aproveitava o fogo que existia de alguma coisa. Então, isso foi propício pelo consumo massivo de carne durante esse tempo. Hoje, o nosso cérebro tem 1.200 centímetros cúbicos. E o pessoal quer fazer o caminho inverso, então, vegano. Isso aí tem até uma história interessante. O Ariano Suassuna, perguntado uma vez pelo Jô Soares, né, sobre o vegano falando do vegano, né? Ele falou assim: Jô, se a gente olhar lá para trás, o ser humano morria com 30, 35 anos, né? E comia carne, né? E tal. Começou a comer carne e tal. Assim. O cavalo morria com 20, 21 e só comia capim. Hoje, a gente morre com 85, 90 e o cavalo continua morrendo com 20, 21. Né? Claro, mas é vegetariano. Chegou a conclusão boa, né? O cara que só come capim ali. Então, um caminho inverso, cara. É um caminho inverso. E é necessidade. Nós somos carnívoros, né? São aminoácidos essenciais. Tu não sobrevive sem comer carne. Tu não sobrevive. Tem aminoácidos essenciais na carne, que o nome é aminoácidos essenciais porque tu não consegue produzir esses aminoácidos, então tu precisa consumir a carne. Quem é vegano tem que comer uma pastilha, um negócio ali que é tipo um suplemento. Se ele não comer... Tem que suplementar. Tem que suplementar. Ele tem problema de conjuntura, de tudo aí. Ele pode até ser vegano, mas tem que suplementar. Tem que suplementar, claro. Aminoácidos essenciais. Bom, agora voltando eu queria falar de um assunto do seguinte. Você acha que essa questão da qualidade da carne, do consumo de uma carne de qualidade, você acha que os nomes americanizados nos cortes ajudaram a melhorar esse consumo, até a vontade de consumir? Porque a gente falar de um acém é uma coisa... Claro. Vamos botar um acém no fogo aí? Vamos comer um acém hoje? Vamos lá, Roberto, em casa? Vamos, Walter, vamos comer um acém lá em casa? Tu diz, não, muito obrigado, eu hoje não posso ter compromisso. Mas tu falar lá, sei lá, short rib, não sei o que... né? Ou um acém com osso, né? Ou um short rib, né? Ou você pegar ou comer um shoulder, é diferente, né? Olha, eu tenho... A minha conclusão sobre isso aí é o seguinte: nós tínhamos uma qualidade de carne baixa há anos atrás. E hoje já aparecem essas carnes vamos dizer, que se diferenciam do normal, né? O que foi que fez o brasileiro... Como é uma engenharia fabulosa, né? Ele pegou e deu um nome estrangeiro em inglês e espanhol para o corte que já existia para essa carne mais nobre. Então... Hoje, o consumidor brasileiro entende que um bife ancho é melhor que um filé de costela, porque tá essa roupagem nova, né? Mas eu, particularmente, é opinião minha, acho que isso é uma desmoralização para nós como brasileiros, né? Como os maiores produtores de carne do mundo, o maior exportador de carne do mundo, como é que nós vamos cantar a música de outro?
Não, eu vou passar a vida toda cantando a música do fulano ali, eu nunca vou ser ninguém, né? Sim. Eu tenho que cantar a minha música, da minha autoria, né? Então nós teríamos que ter, não sei como, mas nós teríamos que ter mais orgulho dos nomes nossos em português. Bom, os meus colegas lá da faculdade, que são donos de frigorífico, donos de açougue, me perguntavam assim, André, como é que você chama o bife ancho lá no Brasil? Eu chamo bife ancho. Tá escrito na carne ali, bife ancho. Só que isso aí não é a nossa carne, né? Como é que nós vamos vestir a roupa do outro, cantar a música do outro? Nós temos que ter a nossa nomenclatura, nós temos que dar valor a essa nomenclatura. Eu não sei se voltar o nome do A100 para botar no churrasco ali, né? Mas nós temos que ter um nome em português, não é possível. Ou se muda o nome do A100 para uma outra coisa em português. Eu vou convidar vocês pra gente ir lá na Academia Brasileira de Letras e pedir pra esses caras mudar o nome, né? Porque, na verdade, não combina mesmo. Você fala, vamos comer um A100, né? Complica, né? Complica Mas tudo isso vem, se você pega, isso vem muito simples. Quando o que você estava falando antes, da qualidade da carne, que era muito, e aí com a introdução de raças europeias no Brasil, que fez com que aparecesse características diferentes na carne, Claro. também levou a uma diminuição de prestígio da carne Claro. daqui, né? Então você vê, a hora que você fala um A100 e vem, aí você dá outro nome, por quê? Porque entrou uma outra raça compondo aquilo ali, né? Claro, melhorou e tu quer botar um nome nisso, Botar um melhor. nome nisso, porque se você continuar como A100, e até um ponto de discussão interessante que é, o pessoal usa o touro Angus na vacada Nelore e o meio sangue é vendido como Angus. É como se não fosse possível também falar, então eu vou vender como Nelore também, porque é metade de um, metade de outro. É meio sangue Nelore. É meio sangue Nelore. Então é uma coisa bem... Mas a nomenclatura, acredito eu, que é justamente para poder não voltar àquela qualidade anterior que era vista, né? Quando você falava de uma... Você vai comer paleta e vai comer shoulder. Você muda muito, né? Dá uma importância maior para isso. Sabe? É compreensível? É necessário? Para o público porque eles começaram a pagar mais caro. Claro. Sim, na prática funciona. Na prática funciona. Mas também não só porque é mais caro, né, nisso, que a qualidade que tem esses cortes, né? É uma qualidade diferente. Exato. Você não vai pegar um animal commodity e falar que vai ter um shoulder que não vai render. Mas sabe o que eu gostaria de comentar sobre esse assunto? Seria o seguinte, o Uruguai, ele é hoje um grande player do mercado de carnes do mundo pela seriedade com que ele trata o assunto. Então, o país... o Uruguai é um país diferenciado da América do Sul, porque lá as coisas funcionam, são bastante sérias, não tem muita picaretagem, um país que não tem corrupção. Não é nível de corrupção latino, é nível de corrupção europeu, é baixíssimo. O país ele está no mercado de carnes que hoje está nos melhores mercados de carnes do mundo pela seriedade da informação. Então, isso aí que tu comentasse, assim, a gente até toma, assim, às vezes como brincadeira, mas, na realidade, é o grande diferencial do Uruguai como país, é a seriedade da informação. Eu agora, há pouco tempo atrás, fui lá comprar um Wagyu. E eu vi que na etiqueta ali era F1. Uhum. Então, ele não bota Wagyu, ele bota F1. É Wagyu com Angus. Então, essa seriedade da informação, toda essa cadeia cumprindo as suas etapas, fez hoje o Uruguai um país que as pessoas se espelham. Eu morei bastante tempo lá na Argentina. O Rio Grande do Sul é tido como um mercado de qualidade dentro do Brasil, tem as raças europeias, e todos eles se espelham no que está fazendo o Uruguai. O Uruguai hoje é o difusor de tecnologia em carnes, pelo menos pelo que eu circulo ali, pelo que eu vejo. Eles têm lá um instituto chamado INAC, Instituto Nacional da Carne. Esse instituto é composto de 2 produtores rurais
2 representantes de entidades rurais, 2 representantes da cadeia de frigorífica, 1 representante de pequenos animais e 1 representante peraí, 2, 3, 4, 5 de internos, mercado interno, e 2 do Estado. São 8 no total. Se eu não errei as contas aí, é dividido assim. Esse pessoal aconselha o Estado a tomar as decisões. Então, todos os problemas, esses que a gente tem, que a gente está falando, toalete no boi, tudo isso chega ao INAC. O INAC estuda porque está com essas pessoas que sofrem na carne todo esse tipo de problema e aconselha o Poder Executivo a tomar essas decisões com relação à carne bovina. Então, o país tomou umas... Eu quando fui para o Uruguai no ano 92... Era muito atrás do Rio Grande do Sul, muito atrás da Argentina. E nesses 30 anos, o Uruguai assumiu essa liderança com esses processos. Cada vez os problemas que se surgiam eram resolvidos em base desse instituto. Então, aqui como que as coisas não andam. Eu vejo que hoje o gaúcho do Rio Grande do Sul olhava o Uruguai há 30 anos atrás com desdém, né? É mais barato, o preço é menos, não sei o quê. E hoje é o espelho. Então, eles avançaram e nós aqui estamos tentando, né? Tem coisas interessantíssimas no Uruguai, por exemplo, que eu sei que é bem diferente do que acontece no Rio Grande do Sul. O Estado, também feito pelo INAC, botou um negócio chamado caixas negras. Então, em toda a linha de montagem do frigorífico, tem balanças online com selo, né, invioláveis, que mandam online a informação do lado das balanças do frigorífico. Então, tem uma balança do Estado e uma balança do frigorífico. Então, o animal é pesado vivo, é pesado antes do toalete, é pesado depois do toalete, e antes morto, antes do toalete e depois quando termina, que seria o pagamento, né? Que seria a 4ª balança. São 4 balanças. E essas informações, eu como produtor, me chegam todo no meu celular. Então, eu sei quanto que o frigorífico tirou de toalete, eu sei o peso que me deu antes deles tocarem na carcaça. A toalete é organizada, o frigorífico não pode tocar naquele tecido. Isso aí foi todo... Tem um padrão. Padronizado. Por exemplo, se o frigorífico tirar mais do que pode, ele é penalizado. É penalizado. E no Uruguai a pena tem que cumprir. Tem um probleminha que tem que cumprir, né? É um probleminha isso, o cara tem que cumprir. E eu fiquei sabendo que lá também parece que tem o seguinte: o frigorífico demonstra quanto que ele pagou e quanto que ele vai vender, o quanto que ele vai ganhar naquele boi, né? É fabuloso isso, assim, ó. Que o produtor fica sabendo exatamente quanto que ele vai ganhar naquilo. O INAC faz uma conta todas as semanas, se eu não me engano é semanal, de tudo que foi exportado de um animal. Então ele pega, por exemplo, um animal de 250 quilos de carne, um novilho de 250 quilos de carne. É chamado novilho tipo. Então ele soma tudo que foi exportado desse animal e deu um valor X ali, vamos botar $1.200. Tá? E esse animal é remunerado no mercado interno, o mesmo animal esse aí, e dá $1.000. Então tu sabe que o frigorífico ficou com $200, que foi o ganho dele bruto por animal abatido desse animal. Então isso sai, essa informação todas as semanas. E isso aí, com o passar do tempo, dá uma ideia, né? Bem fidedigna do que aconteceu. Se tu levar em consideração uma semana só, não, porque podem ter exportado mais filé mignon ou menos. Bom, mas se tu faz isso aí durante muito tempo, isso dá uma ideia bem fidedigna. O que acontece com isso? Para que serve essa informação? Serve para entender o seguinte: que se o novilho tipo vendido para o exterior deu mais de 70% do que o que ele pagou por aquele novilho, então o produtor está ganhando mais. Se deu menos de 70%, o frigorífico está ganhando mais do que o que é saudável para a cadeia. Então, um troço fabuloso. Ou seja... Interessante. Agora um equilíbrio, né? O mercado está ruim, mas eu sei que o frigorífico está exportando por tanto preço, está dentro da margem normal, eu estou tranquilo, porque eu sei que ele não está me usando, vamos dizer, como produtor, não é? Então, essa informação... Que aqui no Brasil a gente fica no escuro, né? Totalmente. Tu não sabe...
no Rio Grande do Sul, tu manda o gado, tu não sabe nem o que deu. O cara te manda um e-mail, depois te deu tanto. Não sei como é que é aqui em São Paulo, mas lá ele te manda um e-mail. O gado rendeu tanto. Manda o romaneio depois. Manda o romaneio, um troço maluco, né? E lá, o romaneio vem do frigorífico e vem do INAC, online pro teu celular. Romaneio diferente. Então, quer dizer, tu tem a informação do estado, de quanto pesou o teu gado, e tem a informação do frigorífico. Interessante. Uma balança do lado da outra. E a balança é inviolável e online. Então, isso foi feito pelo INAC. É que assim, temos que olhar também o tamanho, né? O Brasil Claro, é muito difícil. É um continente. O Uruguai é muito mais fácil de você controlar, né? Sem dúvida. Exato. Mas aí falando em facilidade de controlar e tamanho, várias vezes nós já fomos para o Rio Grande do Sul e a gente comentou uma vez, falou, Walter, eles têm uma carne de qualidade tão boa aqui e eles não sei o que o gaúcho faz que não domina o mercado. Não domina o mercado. É bairrista, né? Gaúcho é bairrista. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta seguinte, porque assim, como eles têm lá, sei lá, hoje 8, 10 milhões de cabeça no Rio Grande do Sul? Acho que mais um pouco. Mais um pouco? Eu não sei exatamente, mas é por aí. Tem uma porcentagem muito pequena do número de cabeças que nós temos no Brasil. Você acha que o Rio Grande do Sul, ao invés de tentar vender commodity, não deveria focar totalmente em qualidade? Porque como eles não têm volume muito grande, eles não vão conseguir atender a commodity. E focar em qualidade, e aí sim ele agrega valor na carne dele e exporta não, manda para o Brasil. Exporta, mas para os outros estados. Não tem a menor dúvida disso aí, Roberto. O Rio Grande do Sul, ele tem essas raças europeias aí que tu comentava. Nós temos mais facilidade para chegar a uma coisa que nós chamamos hoje de qualidade, né? Que pode ser um conceito amplo, mas nós temos mais facilidade. Nós já temos esse caminho andado, que era o que eu comentava aí do Nelore. O trabalho do Nelore é incrível. Sai lá de trás, lá na rabeira e estão correndo, né? E nós temos que abrir o olho por causa disso, porque se a gente não assumir, se o Rio Grande do Sul não assumir esse papel aí que tu comentava, obviamente que o Nelore vai assumir, que o São Paulo, o Centro-Oeste vão assumir, não tem a menor dúvida. Então, o Rio Grande do Sul, ele precisa usar essas bonanças que ele tem. Esse assunto é um assunto que está em todos os dias em pauta no Rio Grande do Sul. Todos os dias está se falando nisso. Eu tenho conversado muito com... Até depois, acho que no final do programa, até eu vou fazer o comentário aqui do concurso esse que nós estamos pensando em fazer lá no Rio Grande do Sul. Vai ser um lançamento aqui, vai ser a primeira vez que nós estamos falando, vamos dizer assim, online aí para o público em geral. Então, nós estamos gestando um concurso de qualidade de carnes. Acho que mais para o final aí, né, a gente começa. Mas o interessante disso que tu falou é que se o Rio Grande do Sul não identificar essas variações, essas qualidades, nós temos condição de chegar nesse ponto que o Uruguai está, nós temos condição de ter um animal super saboroso, mais velho, nós temos condição de ter um Angus puro, um Hereford puro, oferecido para o consumidor, para ele poder provar, essa de Hereford, essa de Limousin, essa de Angus. Nós temos que oferecer essas coisas para tornar o Rio Grande do Sul não só uma rota do vinho, tornar uma rota da carne. Não é que isso aí que tu falasse, eu acho, foi objeto de uma palestra minha em Dom Pedrito. Eu digo, para aí, Dom Pedrito tem os melhores campos do Rio Grande do Sul? Tem os melhores campos do Rio Grande do Sul. Ponte Verde é famoso, todo mundo já ouviu falar. Mas e por que ninguém veio aqui comer uma carne, então? Inclusive, eu assisti há 20 anos atrás uma pessoa que foi dar uma palestra em Esteio, que é também muito entendido de carne. Ele é de um negócio chamado... Agora me fugiu o nome dele. Mas eu em seguida já lembro. E o cara estava dando a palestra em Esteio, e ele comenta o negócio da carne e diz assim, eu andei no mundo inteiro e a melhor carne que eu comi foi assada por esse cara aqui, uma pessoa que é meu amigo de Dom Pedrito, é o Perico Silva,
E mostrou a foto dele grandona, assim, na palestra, sabe? A melhor carne que eu comi foi assada por esse cara em Dom Pedrito. Então, ou seja, nós temos o melhor campo ali do Rio Grande do Sul, temos um assador que um palestrante de carnes identificou como um assador famoso, que não é assador, ele é um fazendeiro e assa a carne, e ninguém vai a Dom Pedrito comer uma carne. Não, eu nunca ouvi falar acho que a única pessoa que vai a Dom Pedrito de fora sou eu, que vou de Punta del Este a Dom Pedrito e passo o fim de semana. Então ninguém vai a Dom Pedrito com essa ideia de fazer uma rota da carne, né? Como é que não tem? Essa é uma deficiência, acho, nossa do Mas tem uma vinícola excelente lá. Uma vinícola excelente, a vinícola Guatambu. Do Walter. Walter José Peter. Isso aí. Muito meu amigo, Walter. Mandar um abraço para ele lá. Boníssima. Bonito, claro, né? É uma questão. E eu falo assim, eu falei do Rio Grande do Sul, porque nós estávamos comentando dali, mas o Brasil ele tem que ter essa... Os estados têm que saber as suas limitações, saber as suas qualificações para que consiga... Porque assim... Nós temos hoje 40 milhões de abates ano. Disso, 2 a 5% é qualidade de carne. Não mais que isso. É muito pequeno, né? E tem uma demanda muito alta aí para isso, né? Então, assim, agora, o Brasil, por exemplo, você tem que saber que lá no Centro-Oeste você vai produzir volume. Exatamente. Volume, né? Pode ter qualidade também? Pode ter qualidade também, sem problema nenhum. Mas falar assim, o foco é volume. Porque, na verdade, o Brasil, 70% a 75% é commodity de consumo e não tem... O Brasil vende preço. Não tem jeito, né? Então, assim, nós temos... É a nossa vocação, aliás. É isso aí. Não tem... a gente... E eles têm um medo do Brasil, né? Porque sabe que o cara entra achando que é tudo, né? Então, mas aí a hora que a gente conseguir colocar o Marmoreio no Nelore, criado a pasto, com esse terroir do Nelore... Fantástico. Acabou. Concorrer com o Brasil é muito difícil, porque a gente tem capacidade de produção. E tem detalhe, tem uma coisa, no Rio Grande do Sul, eu fiquei indo lá 5 anos, eu passava 15 dias por mês lá, justamente olhando cordeiro, comprava cordeiro, olhava e tal. E você fica olhando a capacidade que tem só de culturas de inverno que tem, de azevém, de aveia, trevo, cornichão. É uma coisa de doido. E você pode fazer qualidade de carne, precocidade e coisas que no resto do Brasil não dá para fazer. Exato. É só o Rio Grande do Sul que é capaz. Sabe o que também é interessante de comentar sobre isso aí, Walter? É o seguinte, não necessariamente isso é uma discussão, vamos dizer, de briga, porque o interessante, que é isso que a gente comentava no início do programa, são as diferenças. Então, é dar opção pro consumidor escolher, não é? Se tá todo mundo no mesmo pacote ali, não tem como fazer isso. Então, não é que o Hereford vai brigar com o Nelore, ou o Abertin, ou isso assim. Tu vai ter essas opções. Tem as características da carne, que tem um que prefere assim... Por exemplo, uma carne mais magra e outra uma carne temos um sommelier. Temos um sommelier. Muito bem colocado, Roberto. Por causa disso, o interessante de tudo isso é tu identificar as diferenças. E dar ao consumidor a chance dele experimentar e escolher, e vai aumentar o consumo, porque ele não vai perceber só como uma carne, ele vai perceber como todas essas diferenças que eles... Não, isso eu não experimentei, quero experimentar. Essa vaca velha eu ainda não experimentei, eu quero experimentar. Por que estão dizendo hoje... Falando nisso, vamos entrar no assunto, depois você volta no que você estava falando aí. Vamos ver se você consegue puxar o gancho. Que eu vi não sei aonde que eu vi, uma propaganda, não sei, que o pessoal colocando que... Acho que é na Espanha. Que ele coloca no rótulo, vacas velhas. Exato. Em espanhol, não sei como que seria o nome aí, né? Viejas. E como chamariz para venda. Claro, sim. E é uma incrível, carne, né? Incrível isso, né? Eu falo isso aqui no Brasil, Deus me livre. Por que tem isso daí? Explica pra incrível. nós. É por causa que a gente tem o paladar infantil. Por isso que a gente não entende essas coisas que quando tu comentasse, te choca, né? Vaca velha, como é que o cara vai propagandear isso como bom? Não é? Se a gente vende isso aí por, vamos dizer, seria o último escalão É descarte. do comércio, né? Então é o seguinte, Roberto, olha,
os flavores da carne bovina são impactados paulatinamente através do tempo. Quanto mais tempo, mais flavor. Então, se tu tens um animal que tem essa aptidão aí com esse sabor selvagem que a gente comentava aí no início, e tu tem idade, tu tem essa coisa intensa. Então, quando a gente entender isso aí que tu comentasse, e quando a gente conseguir identificar e resolver ali, tratar esta vaca velha como ela tem que ser tratada para ela entregar esse flavor altíssimo que ela já possui e não a dureza da idade, nós vamos ter um produto espanhol e uma diferença de ganho fabulosa, porque tu vai partir de um produto que é barato a um produto que vai ser caríssimo. E se tu tiveres ainda, vamos dizer, esse animal macho, tu vai ter outra opção ainda. Macho castrado ou macho inteiro? Bom, Roberto, é o seguinte, olha aqui, ó, sempre que a gente estiver falando em qualidade de carne, nós vamos ter que sempre falar em animal castrado. Tá. Se tu falar em animal inteiro, tu já nasce mal ali na história da qualidade da carne, né? Então, no Rio Grande do Sul, esse assunto ele praticamente nem existe, porque o pessoal já castra tudo ao nascer, a não ser um comércio que existe de exportação de terneiro, que ele vai para fora lá por uma questão, acho que religiosa, não sei que diabo que é. Mas, em se tratando de qualidade de carne, o animal inteiro não consegue, sabe? Ele não consegue atingir níveis de excelência nunca. Então, a gente, no Rio Grande do Sul, nem se fala em animal inteiro para abate, nem se fala nisso aí. Bom, e o animal adulto de mais de 5 anos, 6 anos, ele vai ter esses flavores intensos da carne de animal velho e vai ter esse volume de peça que é importantíssimo também para te atingir essa qualidade na hora de fazer o assado ali. Se tu se tu tem uma carnezinha assim, como é micharoca, vamos dizer assim, né? Tu tem dificuldade de atingir padrões corretos de cozimento ali para te perceber tudo que ela pode te oferecer, né? Então, tu vai ter as duas coisas. O ápice disso seria um novilho velho, de idade, manso e muito bem tratado, muito bem, vamos dizer, tratado antes da morte e depois da morte dele, depois do sacrifício. Pré e pós-morte que nós estamos falando. Pré e pós-morte, aí tu vai ter uma coisa incrível. A carne mais cara da Argentina vendidas são animais identificados assim, dessa forma. Que impressionante. Aqui no Brasil, eu acho que a gente não tem. Não. Tem. Talvez seja dos primeiros lugares que estejam falando, né? Aqui no programa aqui do MF. A gente pode estar dizendo os primeiros lugares que esse assunto está aflorando, vamos dizer assim. Isso é o início de um assunto, tem um caminho longuíssimo ainda para percorrer e vai surpreender muita gente. Agora quem está assistindo vai falar assim, mas tudo bem, ela dá um sabor, tudo, mas deve ser dura essa carne. Não tem dúvida. Porque, e como é que você resolve esse problema? Porque o tecido conectivo, que é a parte dura da proteína, ele vai se tramando assim com o passar dos anos, sabe? Ele vai ficando mais intenso, mais firme, mais tramado. Então tu tem que... Mas dá para resolver esse problema? Dá para resolver. Claro que sim. As carnes... Os restaurantes mais caros, mais famosos de carne no mundo servem animais de 15 anos. Quanto mais velho é a propaganda do cara. Então, como é que a gente vai falar que é ruim? Né? Para aí. O terceiro restaurante mais famoso de carne do mundo está numa cidadezinha a 600 quilômetros de Madrid, que as pessoas vão aí para comer a carne do cara. Não tem mais nada na cidade, tem só o restaurante do cara esse, que é um especialista em carne. E a propaganda dele é a idade do animal, é a alimentação, é o tratamento, daquilo tudo que nós já comentamos, né? Da mansidão daquele animal. Então, ele atinge esse ápice, tratando o restaurante... Ele serve desde o início até a sobremesa toda de carne. Inclusive a sobremesa é feita com graxa da bovina. É um troço fabuloso. Eu acho que seria o único motivo que eu pegaria um avião na minha vida, assim, por prazer, seria para ir lá comer uma carne lá desse cara, viu? Mas assim, nós falamos, mas
na prática, como resolve o problema da dureza? Só pra... Por exemplo, mansidão, né? Aquilo que ele tem que ser um animal muito manso. Se ele não for manso, ele é mais complicado. Tu tens que dar algum tempo de confinamento. Então aí essa questão da mansidão, aí já entra a questão do animal inteiro, que ele já tem um temperamento diferente. Mais e nervoso. isso Tem de raças também, né? Tem de raças, né? Sim, a qualidade. Né? Tu tem que dar um tempo dele de parado, quieto, de comida, de confinamento. Aí ele fica um tempo ali formando esse tecido conectivo mais novo, né? Com menos estrutura muscular, com menos fortidão. Então você faz ele formar um tecido conectivo novo. Tu tem que jogar com todas as armas ali, né? Depois tu tem que maturar, tu tem que matar ele com a, vamos dizer, sem nenhum processo de estresse. Tu tem que matar ele, depois cumprir todos os requisitos ali de maturação. E aí tu vai ter um processo correto, né? Quando tu tiver esse processo correto, tu vai ter esse animal fabuloso que vai te entregar esses flavores que a gente aqui não conhece. Nossa, eu quero experimentar. Precisamos conhecer. Já começa a correr água na boca, né? Tu começa a falar esse assunto, diz, para aí. Não, mas uma carne assim, possante, poderosa, com aquela gordura amarela. Eu digo, nossa senhora, Deus do céu. Eu queria aquele rapaz lá de Divinópolis. Minha boca virou um corgo. Falando desse aí, tá doido, rapaz. É muito interessante. Como é que você enxerga o futuro desse mercado? Eu acho que sempre vai ter todos eles, né? Nós vamos ter esse mercado commodity, que é o que tu comentavas ali, que o pessoal precisa para o dia a dia. Aí é preço, né? E nós vamos ter esse mercado que vai assumir essa outra fase disso tudo que a gente está falando, de informação, mercado de conhecimento. Você acha que vai chegar naquele ponto de a gente chegar num restaurante e ter no cardápio e falar assim, ó, esse aqui, ó, é um animal criado a pasto, de tantos meses, da raça tal. Rastreabilidade. Eu não tenho a menor dúvida. Mas você acha que vai chegar no ponto de estar no cardápio isso? Eu não tenho a menor dúvida. Num dos restaurantes mais famosos de Buenos Aires já tem isso aí. É? É. Interessante. Então, essas informações, esses prazeres que tu vai ter com essas informações, eles vão estar condizente com todas essas características. Uma bula, né? Você tá lá, o boi com bula. Nós vamos cumprir o caminho do vinho, que o vinho fez isso há 30, 40 anos atrás, e nós, da carne bovina, estamos iniciando essa peregrinação. O vinho já está lá na frente, a gente basta copiar. Então, vamos dar um exemplo aí. Você vai fazer um cardápio aqui. O que você colocaria aí para a gente... Para a gente degustar. Bom, o principal das informações ali, para começar, seria o sistema de alimentação. Porque o que acontece? A nossa idade, nós como homens, nós damos mais importância no consumo de carne com de alto impacto. Assim, tu quer sentir esses prazeres de um extremo flavor, né? Já, por exemplo, para a mulher, não. Então, criança, pessoa já mais velha, eles têm mais dificuldade de perceber isso aí. Então, esse pessoal ali, tu teria que fazer outro tipo de recomendação, vamos dizer assim, né? Mas para nós, homens, eu acho assim, ó. Vamos botar um animal Nelore, vamos botar um animal que tenha já uma certa idade, vamos botar, obviamente, de pasto e, se possível, identificar essa região de pasto, porque dentro desse sistema de alimentação que é a pastura, com o tamanho que tem o Brasil, nós vamos descobrir que vão ter sabores diferentes de pasto. Exato. Que é isso que o Walter comentou lá no início. Para aí, no Rio Grande do Sul, vocês têm aveia, trevo, cornichão, essas plantas moles, né, são palatáveis, não são plantas duras. Obviamente que isso tem um sabor diferente do outro pasto, né? Olha que interessante que nós estamos falando aqui. Mesmo animal a pasto, vamos ter sabores diferentes. Não tem a menor dúvida. Olha aonde que pode chegar a informação, né? Até que ponto chega de informação? Roberto, aqui, olha só, no Rio Grande do Sul existe um trabalho fabuloso que é feito por um amigo meu, se chama o Dr. Luiz Custódio Magalhães. Ele identificou isso aí que a gente está falando. Então, eles conseguiram a primeira certificação de denominação de origem, que é o Pampa Gaúcho.
Então, esse flavor aí que a gente está comentando, ele já está até protegido, né? Ele conseguiu a certificação junto ao Ministério e hoje ele já tem essa proteção desse flavor que nós estamos falando. Ou seja, isso já existe. Isso que nós estamos falando já existe. Está encaminhando, mas já existe. Vai chegar lá. A Embrapa de Bagé trabalha muita coisa interessante também, né? Isso aí. Inclusive, vamos dizer, o técnico da Embrapa, que é o Dr. Danilo, está conjunto com o Dr. Luiz Custódio para lograr isso aí que eles conseguiram já. Eles já têm esse meio caminho andado. Agora vão partir para a parte prática. Eles estão nesse processo, né? Mas já conseguiram. Ou seja, o Rio Grande do Sul tem o único selo de certificação de denominação de origem da América Latina. Não tem mais nenhum outro de carne bovina. Então, eu sei que no Pantanal Mato Grossense eles estão também tentando fazer uma coisa assim, estão no caminho. Mas, por enquanto, o único é do Pampa Gaúcho do Rio Grande do Sul. Barbaridade. Você vê o ponto que... Eu acho que nós estamos... Tem um assunto aqui de carne, é gostoso, né? É muito bom, né? É fácil. Vai conversando, vai falando. E como é que é? Vai emendando um no outro e a pessoa sempre vai, né? Então, vamos dizer assim, olha, voltando ali ao que tu me perguntasse ali do negócio da carne, então nós temos esse cardápio de coisas que a gente pode botar dentro do cardápio. Nós temos um cardápio dentro de um cardápio. E a graça do churrasco vai ser exatamente essa, tu ter todas essas diferenças marcadas e nós vamos poder experimentar e reconhecer tudo isso que estamos falando, né? Porque não basta só esse troço estar... teorizado. Teoria, não, né? e ainda chegar no consumidor, né? As indicações do chefe, né? Tipo, ó, esse animal é a pasto, não indicamos comer ele mais bem passado. Mas, claro, não tem a menor dúvida. Então, esse aqui não é recomendação bem passado. Se quer um animal bem passado, vamos... Não esse tem a animal menor que é criado dúvida. Interessante. Tem que ter um alto nível, né? Aí, não, é um nicho, né? É um nicho de mercado. É nicho de mercado. Claro, isso tudo vai chegar, né? Vai chegar. E todo esse assunto, nós estamos hoje aqui falando, é o start aí, né? Vamos dizer assim, desse assunto. Bom, isso foi o que eu fui buscar lá em Buenos Aires, né? Porque esse vamos dizer, é o assunto tão novo que não está ainda, né? Não está em lado nenhum, né? Então, todo lugar que a gente chega... desperta o interesse e a curiosidade das pessoas por causa disso, porque ninguém espera, como eu também não esperava, conversei com o teu irmão, dizia também, tu comentasse, né? Não, mas eu como carne há tanto tempo, não sabia nem que isso existia, esse tipo de diferença. Exatamente. E tá aí, né? Tá aí, tá tudo aí na mão. É isso aí. Nós estamos chegando pro final. Qual é esse concurso que você falou que vai ter no Rio Grande do Sul? Roberto, olha só. Isso aqui que eu vou comentar está em primeira mão, ainda não saiu em nenhum lugar. Então, junto com o Dr. Luiz Felipe Barros, que é o presidente do Instituto de Desenvolvimento da Pecuária lá do Rio Grande do Sul, nós estamos organizando um concurso de premiação da carne bovina. Então, não é um concurso de churrasqueiro, né? A pessoa... Não é churrasqueiro. Nós vamos até eu queria convidar o pessoal da confraria, se eles tivessem interesse. Eu vi o programa aqui do seu Chiro, achei muito legal, achei uma pessoa fabulosa. E se eles quiserem participar, se tiverem interesse de botar a carne à prova lá, nós vamos identificar essas carnes, provar e vamos dar medalhas como a gente dá no vinho. Então, como tem os vinhos ali, medalhas de ouro, prata e bronze, essa é a ideia do concurso. Então, o Instituto vai organizar uma série de juízes. Inclusive, eu quero convidar o Dr. Luiz Barcos, que é a maior autoridade de carne que eu conheço. Então, eu quero que ele participe disso aí. Eu vou fazer todo o empenho que ele vaja. E esse concurso vai servir para identificar essas qualidades. Então, quando tu premiar uma carne, lá o consumidor vai entender que essa marca de carne, essa qualidade de carne foi provada em algum momento. Então, vai ser um selo
de qualidade de carne, vamos dizer assim. Nós vamos padronizar os cozimentos da carne e vamos identificar em terneza inicial, que acho que tu comentasse no cisalhamento, né? Em quantidade de tecido conectivo, em flavor, em cheiro e suculência. Então, nessas categorias todas, nós vamos chamar pessoas de chefes, donos de churrascarias, que passam o dia inteiro com a carne, como juízes. Consumidor também seria bom, né? Consumidor, entendido em carne. E vamos dar uma pequena ideia assim, de como se avalia essas qualidades que o consumidor percebe na carne bovina. E vamos premiar essas carnes que vão poder levar para a sua carniceria, para produtores que têm a sua marca de carne, frigoríficos que têm a sua marca de carne. Todo mundo que pensa em botar no mercado uma marca de carne vai poder ir lá e botar a sua carne à prova e vai concorrer com as outras carnes às cegas, né? Nós vamos fazer a prova às cegas. Sim. Então, isso aí foi uma forma que a gente viu para qualificar a carne, porque o que é que existia até agora, até o momento? Existe o concurso de carcaça, né? Então, tu vai ali, o produtor faz a carcaça, faz o lote de novilhos, manda para o frigorífico e o frigorífico premia a melhor carcaça. Mas peraí, quem paga esse negócio não é o frigorífico, é o consumidor. Como é que esse concurso chegou até o meio do caminho? Ele não foi até o final, né? Então, esse concurso seria o final da cadeia, que seria, vamos dizer, a premiação não pelo desempenho da carcaça no frigorífico, e sim pelas qualidades que o consumidor identifica como perceptíveis e agradáveis. Então, essas características que eu comentei são as características que nós vamos aprender a degustar e a pressentir. E, então, por isso tem que premiar com isso aí, sabe? Nós podemos ir como consumidor, né? E fazer a degustação à cega. Eu estava esperando ele fazer o convite. Eu não preciso nem enxergar, só quero comer. Vocês já são partícipes, porque isso aqui está sendo feito pela primeira vez, né? Esse projeto foi autorizado pelo Dr. Luiz Felipe a semana passada. Ótimo. Então, isso aí é primeira mão que a gente está comentando isso aqui. Vocês já são partícipes. Se não forem, vão ser penalizados. Vamos demais. Deixa eu só, para terminar, eu queria fazer uma pergunta que é assim. Aí a questão de fazer a carne, né? Aquela coisa de selar a carne. Aquilo que dá suculência na carne para que você consiga manter a suculência da carne? Explica para mim. Olha aí, Roberto, para mim eu acho que se tu cobrar ali como é a inserção no programa, vai ficar milionário, rapaz, porque aqui nós estamos tratando um montão de assunto que interessa muito o consumidor, né? Essas são coisas que interferem muito ali no consumidor. Então, isso aí que tu me perguntasse, pouca gente sabe, é muito pouco difundido. Até grandes chefes não sabem isso aí que tu me perguntasse. Na realidade, a selada da carne, que se chama reação de Maillard, ela não é garantia de suculência dentro da carne, sabe? A selada, essa que a simples vistas, assim, quando tu olha, aquilo forma uma parede, uma crosta marrom, assim, e aí tu olha e quando tu corta, a carne tá suculenta dentro, tá vermelhinha, tá correndo ali. E aí tu diz, não, selei, não é? Manteve a suculência dentro. Não é. A carne tem um negócio chamado capacidade de retenção de líquidos. Essa capacidade de retenção de líquidos, ela vai perdendo conforme vai subindo a temperatura. Então, para te selar uma carne, tu tem que ter uma temperatura muito alta e para fazer a crosta. Para fazer a reação de Maillard, tem que ter uma temperatura muito alta. Então, tu sela de um lado, sela do outro, e a temperatura não chegou a entrar dentro da carne. Por isso que ela está suculenta. Não é por causa da parede, não é por causa da selada. Se tu seguir dando temperatura naquela carne, mesmo selada, ela vai ficar extremamente seca. A suculência tem relação com a temperatura. Temperatura e tempo. Sim, se tu conseguir meter temperatura dentro da carne, mesmo com pouco tempo, se ela vai subindo aquela temperatura, se tu botar o termômetro ali dentro, ela vai ficando seca. Então, por exemplo, por que você fala em qualidade de carne com essa temperatura baixa, né? Porque quando tu consegue extrair da carne o seu melhor. Se a pessoa é um comedor de carne a 70 graus, ela não vai ter a percepção
do máximo que a carne pode te oferecer. Então, a suculência não tem relação nenhuma com a reação de Maillard ou com a selada. Ela tem relação com a temperatura de dentro da carne. A capacidade de retenção de líquido da carne é a responsável pela secura ou pela suculência. Mas vamos dizer assim, o pessoal acha tudo ao contrário, né? Vai ser difícil até a gente convencer alguém, porque o cara diz, não, eu selei, tava molhadinho por dentro. Não, mas presta atenção que... porque não entrou temperatura lá dentro. Não entrou temperatura. Aí ele vai falar, mas é por isso que eu selei, para não entrar a temperatura. Claro, se ele seguir dando temperatura, mesmo selada, ela vai ficar seca. Na realidade, a selada, o que nós estamos falando é o seguinte, você põe de um lado, vira do outro e não deixa chegar a temperatura e ela vai para suculência. Resumisse muito bem, muito melhor que eu. É isso aí. O sommelier já é. Bom demais. Eu queria agradecer, André, você ter vindo aqui. Eu acho que rolou um papo legal. A gente podia estar aí falando mais tempo. Pode até voltar depois em alguns assuntos específicos. Sem dúvida. E agradecer você ter vindo de tão longe. É isso aí. Vir aqui para Marília, desprender o tempo para falar com a gente aqui. Não, eu é que vou agradecer para vocês a oportunidade de estar aqui. É importantíssimo, assim, esse assunto. Eu tenho o maior prazer nisso aí que eu faço. Eu sou um apaixonado pela produção da carne, pela cadeia da carne bovina. Para mim, isso aí não foi nenhum tipo de esforço. Foi um verdadeiro prazer e de fazer esses novos amigos aqui que eu fiz. Já comemos um churrasco fabuloso ali no teu escritório. Então, eu é que te agradeço. Na realidade, eu agradeço a vocês. Toda a recepção foi muito calorosa. E para mim não foi nada mais do que um prazer. Muito bom. E como é que faz para... Como é que te acha na internet? Olha, Se o pessoal quiser falar com você. Eu não tinha nem Instagram há uns 7, 8 meses atrás. A minha filha me diz, pai, como é que tu não tem Instagram, pai? Eu digo, minha filha, eu não sei, eu não tenho Instagram. Mas então eu tenho que fazer um para ti. E aí ela me fez um Instagram e eu acho que era para curtir o vídeo dela, entendeu? Acho que a ideia dela era essa, né? Uhum. Mas eu fiz aí o Instagram, na realidade eu nem sei como é o meu... Eu tô vendo aqui, o Renato já ajudou nós lá. André... Aí tá. André de Sales P. Madruga, SP Madruga. André de SP Madruga. André DSP Madruga. Tudo junto assim? Tudo junto. André DSP Madruga. Mas nós vamos deixar lá embaixo no vídeo descrito também. Melhor. André DSP Madruga. Eu entendo muito de carne, mas eu entendo muito pouco de Instagram. De Instagram e de computador. Se não é a filha, eu zero. Né? Nota 0. É isso aí. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado. É isso. Esse foi o MFcast, o podcast do MF Rural.